Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui nas principais informações do São Paulo desta quinta-feira. São Paulo começando aí já esse planejamento para 2026, algumas saídas confirmadas. Preparei aqui um vídeo bem legal para vocês, já deixar os créditos na descrição. Deixa o like para estar fortalecendo, se inscreva também no canal, ativa o sino das notificações. Mas agora, sem enrolação, bora acompanhar aqui as principais informações do São Paulo desta quinta-feira. Paulo é o assunto. E Cicinho, depois daquela declaração bombástica do Luiz Gustavo, parece que o São Paulo não deve renovar com o jogador. Quem conta essa história pra gente é o Nivaldo Decilo. Olá, Decilo. Diga, Renata, tudo bem? Grande abraço para você, abraço a todos. Pois é, o São Paulo optou por não renovar o contrato com o experiente volante Luiz Gustavo, de 38 anos de idade. O Luiz Gustavo chegou no São Paulo em 2024. Em abril deste ano, ele teve um sério problema de saúde, tromboembolismo pulmonar. Só voltou a jogar em outubro. Por conta disso, o planejamento inicial, que era encerrar a carreira no final desse ano, o Luiz Gustavo mudou esse planejamento e quer jogar profissionalmente por mais uma temporada. Pelo que a gente pôde apurar, ele teria aceitado uma redução de salário e até um contrato de produtividade. Mesmo assim, a direção do São Paulo optou pela não renovação. Depois da derrota para o Fluminense no Maracanã por 6-0, ele deu uma forte declaração, cobrando inclusive a aparição pública da diretoria. Vamos ouvir essa entrevista. A culpa é nossa, nós jogadores que fizemos hoje, mas eu acho que esse clube é um clube muito grande, um clube que merece, de uma vez por todas, começar a ter uma direção, um plano claro. Tá na hora do São Paulo colocar as caras quem tem que colocar, assumir responsabilidades, de cima para baixo, para que esse clube possa realmente voltar a ser alguma coisa grande no futebol. Pois é, esse episódio acabou com a saída do diretor de futebol Carlos Belmonte e de outros membros da diretoria. Se essa declaração pesou ou não na decisão de não renovar o contrato com ele, a gente não sabe. O fato é que Luiz Gustavo só tem mais 20 dias de contrato, que se encerra no dia 31 de dezembro. Como o São Paulo está de férias, ele não defende mais o tricolor paulista e vai ter que arranjar um outro clube para a temporada 2026. Fim de linha para o Luiz Gustavo. É isso, Renato. Eu volto com você. Até mais. Show de bola, obrigada, Decilo, pelas informações. Cicinho, será que essa declaração bombástica, pesada e verdadeira acabou sendo decisiva para que ele não permanecesse no São Paulo? Sem sombra de dúvida, Renata, até porque o discurso do Luiz Gustavo era outro, né? Era de encerrar no São Paulo, até a própria diretoria, ao decorrer da temporada, se dava a entender isso. Então, é mais uma atitude baixa de quem está comandando o São Paulo, porque não para só por aí, a gente fica recebendo informações, o São Paulo está noticiando que está fazendo uma reformulação, e está fazendo uma reformulação onde não há necessidade de mudar, onde está tudo certo. É reformular você mandar funcionário embora, você mandar cozinheiro, mandar faxineiro, mandar porteiro embora, então isso não é reformulação, isso daí é querer tapar o sol com a peneira e querer inventar situações. Então, o ano de 2026 para o torcedor tricolor pode esperar mais sofrimento, porque nós vamos ver cada dia. Não, mas essas são atitudes que entristecem o torcedor, porque queira ou não, apesar do Luiz Gustavo ter jogado pouco essa temporada e foi por uma questão de saúde, ele é um cara que sempre quando entrou dentro de campo se dedicou e, acima de tudo, é líder. Então, todo time precisa ter uma liderança, um cara que se comprometa, um cara que dá a cara a tapa. E ele é esse cara e tem bola para jogar. Ele tem bola para jogar ainda, ele pode render para o São Paulo. Se você abrir a boca hoje, qualquer time no Brasil tem mercado ainda. Então por que para o São Paulo não serve? São Paulo já errou com o Reinaldo, já errou com o Igor Gomes, já errou com o Igor Vinícius e continua errando. E vai continuando errando. Então, assim, qual que é a esperança do torcedor São Paulino? Se a diretoria realmente tomou essa atitude pela declaração do Luiz Gustavo, aí já não tá. Mas quem vai admitir? Você quer criar uma dúvida que não foi por causa disso? O discurso era eu manteria ele lá no São Paulo porque é um bom jogador. Mas o discurso da diretoria desde o início da temporada era esse. Entendeu? Luiz Gustavo de encerrar ali. E depois que deu a declaração, agora não serve mais. Depois que deu a declaração, porque ninguém se manifestou. Ninguém se manifestou. Então, para bom entendedor,
um silêncio basta. Olha. Veremos. Seguinte. Ó, é o seguinte, o pessoal tá pedindo aqui, Bruno, deixa o André Hernan falar a informação do São Paulo. Deixa. Fala e fala a fonte, Hernan. Não, a fonte eu não posso falar. Tá, mas dá a notícia. Não, é só pra destacar o nome do programa. Ah, boa. É só isso. Entendi. É só... O Rigoni tá fora do São Paulo. Mais um? A barca começou. E o São Paulo já bateu o martelo. O Rigoni não terá o seu contrato estendido ou renovado, como vocês queiram. É um jogador que tinha ali umas metas a serem batidas para um contrato, né, de extensão automática, ou então o São Paulo, se não atingisse, como não atingiu, iria fazer um novo contrato e tal. Tinha essa possibilidade, né? Eram dois caminhos, e o São Paulo optou por nenhum dos dois caminhos, optou por uma terceira via, que era não ficar com o jogador. Então, logo mais vai se despedir, né? O Rigoni vai se despedir do São Paulo. Já era uma tendência o Rigoni estar nessa lista de jogadores que não iriam fazer parte dos planos em 2026. Então, notícia fresquinha aqui no Fala Fonte. Rigoni fora dos planos do São Paulo, não vai ter o seu vínculo estendido para 2026. Ele tinha sido um pedido do Crespo? Porque foi junto ali, O que, assim, vamos lá, esclarecer isso. Que ficou uma dúvida na época se foi o Crespo ou não, porque ele foi muito bem com o Crespo. O que aconteceu foi o seguinte, o São Paulo estava negociando com o Marcos Leonardo. Paralelamente, surgiu a possibilidade do Rigoni. Nossa. E o departamento de futebol queria garantir um atacante a mais, ou dois, porque tinha o jogo da Libertadores, até então. E o Rigoni apareceu como uma oportunidade de mercado, e o Crespo já tinha trabalhado com ele, falou, tudo bem, o importante é trazer reforços. Não que o Crespo tenha indicado, o Rigoni tá aí dando sopa e tal. Quero o Rigoni. Quero o Rigoni de qualquer jeito. Mas o Crespo falou, tudo bem, se vier, tudo bem. O importante é que a gente tenha jogador para incorporar aqui o elenco, né? Então, assim, o São Paulo viu a possibilidade, o departamento de futebol, à época, com o Belmonte, com o Rui Costa, trouxeram ele, né? O departamento trouxe ele, e aí acabou não performando. Porque, assim, ficou no imaginário de muita gente o Rigoni de 2021 com o Crespo. Sei. Sim, só que o Rigoni que voltou foi o Rigoni do final da passagem dele, muito mal. E aí, por coincidência, ou feliz ou infeliz coincidência, o Caleri, que é muito amigo do Rigoni, deu uma entrevista para o podcast do São Paulo e ele falou, cara, qual foi o melhor jogador que você jogou aqui dentro do São Paulo? E aí o Caleri falou, o Rigoni. Ah, o Caleri falou? Pô, o Rigoni jogava demais isso aqui, não sei o quê, baita jogador. E foi tipo assim, 2 semanas depois, pá, Rigoni contratado. Entendi. E aí o Rigoni, assim, não é culpa dele e tal, ele é um jogador que tem as suas limitações, ele não é um craque, ele não é um Messi, ele não é o Lautaro Martinez, mas ele é o Rigoni. E ele é um jogador que chegou aqui num momento difícil do São Paulo, num momento de que o cara também tem que se adaptar. Muitas contusões, né? Contusões, pressão e tal. Não se adaptou, não deu certo. Então o São Paulo optou por dar fim à história do Rigoni curta aí, segunda passagem. 4 meses só também, eu acho, né? Muito agora. pouco, Então, informação aqui, hein, do André Hernan, Fala Fonte, o Rigoni não vai permanecer no São Paulo. Até aproveitando, fala, Felipe, porque só para completar, que o pessoal tem, os São Paulinos aqui, eles gostaram dessa informação, tá? Tô vendo aqui o Rafael tá até, gostou de uma maneira até um pouco exagerada, talvez. Gostou lá Rômulo Mendonça. Foi, exatamente. Vamos evitar. Mas o Luiz Alexandre está perguntando se o Cédric vai sair e perguntaram também do Luiz Gustavo. É isso que eu ia falar. O Luiz Gustavo tá fora também. Também? Também. Exclusiva dele, tá? A gente trouxe aqui na semana passada, o Bruno Andrade até bem lembrou aqui pra gente, no nosso grupo, que a gente trouxe essa informação. E eu fui muito cuidadoso com a notícia, porque assim, uma fonte do São Paulo me falou, cara, não deve ficar. Aí eu falei, posso cravar que tá fora? Pode ter uma reviravolta porque ele é um cara muito querido aqui dentro. Então, assim, se você tratar a notícia como ele não deve ficar, você vai estar na temperatura certa. Entendi. E aí eu falei,
Luiz Gustavo dificilmente vai ficar Mas e foi tal. por causa daquela entrevista? Não. Não foi, não é assim, falou demais, não é isso? Não, é o conjunto da obra. Um jogador com uma idade, né, já avançada, um jogador que frequentou o departamento médico, mas aí não temos que colocar isso na conta porque ele teve uma doença que foi séria, uma doença grave, inclusive, mas é um jogador que já vinha num histórico de lesões, né? E é um jogador que teve um alto salário. Ele era um dos maiores salários do clube. Assim, não é salário de milhão, tá? Eu não gosto de falar número, mas não é salário de milhão, mas ele tinha um salário que onerava a folha. Então, o São Paulo entendeu que não é esse... O São Paulo agora está buscando contratações de jogadores mais jovens, jogadores sem aquela coisa do histórico de lesões e tal, e jogadores que tenham um custo um pouco mais baixo. E aí o Luiz Gustavo não encaixou nisso. E aí o São Paulo informou ontem ao Luiz Gustavo que não renovaria o contrato. Então ontem foi informado, bateram o martelo, assim como bateram o martelo com o Rigoni. Ó, o Fábio tá perguntando. Fábio Salgadinho, ó, mandou aqui. E o Cédric? O Cédric. Não, é que ele perguntou se era para dar entrevista, o Hernan já falou que não, tá, Fábio? O Cédric fica. 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 Ele tem contrato? Apesar de que, tem o Cédric, tem o Mailton, Cédric, Mailton, tem o Mike. Bom jogador, Mike, né? Tem o Mike da base. Então, assim, lateral. O Ferrarese de vez em quando joga por ali, né? Não, o Crespo não era mais com o... Era mais com o Beldia. Porque o Crespo joga com... 3 zagueiros. 3 zagueiros, isso. E o Ferrarese, de fato, teve uma comunicação com o Botafogo. O Ferrarese. O Botafogo sonda a situação do Ferrarese superficialmente, embrionário. Não chegaram a falar de valores, mas a ideia do Botafogo, aí nessa conversa preliminar, é um empréstimo. O São Paulo, assim, não teve uma devolutiva, assim, de tipo, queremos, que tal fazer aqui um negócio com uma opção de compra e vocês pagam por esse empréstimo, ou então, de repente, tem algum jogador aí no elenco que me interessa. Não está definido o modelo ainda, mas pode acontecer essa negociação. E o Arboleda, repetindo para quem chegou agora? Arboleda foi sondado pelo Atlético Paranaense. E sobre o Atlético Paranaense, conversei com uma pessoa agora, a gente falou do Diego Costa, né? O Krasnodar, que é o time dele na Rússia, Diego Costa, ex-São Paulo, zagueiro do São Paulo, o Atlético foi atrás, como o Hernan informou. O Krasnodar da Rússia, ele quer acima de 8 milhões de euros pelo Diego Costa. Então, o Atlético considerou valores altos e deu uma esfriada no interesse pelo Diego Costa. E o Diego Costa está muito bem lá, né? Ele está muito bem. Está muito bem. E nessa pegada de mercado do São Paulo está observando vários jogadores. É bom deixar muito claro que, assim, por enquanto, o São Paulo está na base da consulta. O São Paulo consultou o zagueiro do Mirassol. O São Paulo consultou um meia da América do Sul. O São Paulo tem feito várias ligações e muitas vezes tem falado com intermediários. Não é o Rui Costa e o Muricy que pega o telefone muitas vezes e fala: Mirassol, e aí? Juninho, Paulinho, e aí? Muitas vezes é intermediário que fala com intermediário que liga para o Rui Costa e fala assim: isso aqui tá difícil, isso aqui tá fácil, isso aqui é caro. Isso aqui o mercado da Ásia quer, tem proposta de fora. O salário é alto. E aí às vezes fica aquela coisa, o São Paulo consultou. E muitas vezes nem é o São Paulo que consulta, mas o São Paulo quer saber a informação. Do mercado. Do mercado, e é natural. Então, muitas vezes essa movimentação ela acaba acontecendo dessa forma. O Odilei chegou, mandou bom dia para todo mundo. É isso, torcedor tricolor, informações do São Paulo. Um trecho aí do pessoal da ESPN Brasil, o André Hernan, trazendo informações importantes, algumas saídas confirmadas. Luiz Gustavo não fica no São Paulo. O Rigoni também é outro jogador que não vai ficar. Teve a sondagem ali do Atlético Paranaense, o zagueiro Arboleda.
E o Ferrarese, né, que o Botafogo sondou também a situação do Ferrarese. Começando o São Paulo já começando aí esse planejamento, algumas saídas. E o Cicinho foi bem aí no que ele falou no jogo aberto. A reformulação precisa ser feita, não é ali nos bastidores, é claro que tem que acontecer, né, algumas saídas também, mas pelo que a gente já acompanhou, o São Paulo demitiu, se não me engano, roupeiros, gente ali menor, tem que fazer algumas mudanças, né, alguma reformulação também no elenco, departamento de futebol, se possível também na gestão, que é uma gestão péssima, e o São Paulo já começando aí esse planejamento. O Cicinho até falou, né, que pelo que a gente está acompanhando, o ano de 2026 vai ser um ano difícil também para o São Paulo, né, para o torcedor são paulino, e a expectativa também, minha expectativa, né, não é lá essas coisas, até porque o time não tem muito dinheiro para contratar, e já começou aí, né, algumas mudanças. Luiz Gustavo, pode ser que aquela declaração dele pesou para o São Paulo não continuar, né, com o Luiz Gustavo. Acredito que tem muito a ver ali com aquela declaração dele, que ele falou após uma derrota vexatória do São Paulo. Mas é aguardar as próximas informações. O André Hernan trouxe essa informação, né, do zagueiro Arboleda, né, que foi sondado pelo Atlético Paranaense, e o Ferrarese pelo Botafogo. Luiz Gustavo não fica. O Rigoni também é outro jogador que não fica. Até agora eu não entendo, né, a contratação do Rigoni. Foi um jogador que não participou praticamente de nada ali, né? Não contribuiu para praticamente nada, muito mal, e ficar de olho aí, né, nas próximas informações do São Paulo. Vai ter que contratar algumas peças para 2026, e se quiser ter um ano, né, melhor do que foi esse ano de 2025, né? Uma temporada muito ruim do São Paulo, muito abaixo. Vamos aguardar as próximas informações. É isso, deixa sua opinião aqui abaixo, o like, valeu e até o próximo vídeo.